Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichiori da Silveira, este é o canal Resenha Forense, PDF do curso como sempre aqui embaixo, e essa é a 7ª aula do nosso grupo de estudos em Direito Tributário, aula intitulada Classificações Dogmáticas dos Tributos. Vamos direto ao ponto, item 1 do caderno, do PDF, eu digo ali, né? Há várias classificações doutrinárias a respeito dos tributos, algumas são mais didáticas que as outras. O estudo aqui é útil na medida em que traz grande rigor para a necessidade de detalhar analiticamente a diferença dos 5 tributos da pentapartição. Como se afirma na doutrina, o ato de classificar tributos é fundamental para a determinação da adequação de cada tributo instituído, vigente e válido à ordem tributária. É o que escreve Werner Nabissa Coelho. Item 2 do caderno, classificação segundo a discriminação das rendas por competência. Aqui não há muito segredo, né? Os tributos são federais, estaduais ou municipais, conforme a Constituição da República tenha consagrado. O imposto de renda pessoa jurídica, por exemplo, é federal. O IPVA é estadual. O IPTU é municipal, simples assim. A única nota digna de menção aqui seria o lembrete segundo o qual ao Distrito Federal foi concedida uma competência cumulativa. Como o Distrito Federal não é um Estado federado, mas uma partícula federativa ao seu gênero, e ele também não conta com divisão em municípios, né? A organização interna do Distrito Federal difere dos estados, não existe município distrital, não é? A Constituição da República conferiu-lhe competência cumulativa para instituir os tributos estaduais e municipais. Alguém ainda poderia perguntar, Marcelo, e os territórios federais? Vejam, o artigo 147 da Constituição da República cuida dessa pergunta. Um cuidado aqui deve ser tomado, porque a Constituição da República também diz que os territórios federais podem ter divisão em municípios. E aí nós temos as seguintes possibilidades, né? Eu fiz uma tabela bastante didática no caderno, em 3 colunas. Na primeira coluna eu escrevi assim, território federal dividido em município. Na segunda coluna eu coloquei território federal não dividido em município, impostos de competência de quem? Então vamos lá. Ó. O imposto, ou melhor, o território federal dividido em município, quanto aos impostos da União, quanto aos impostos federais, quem institui é a União. Quanto aos impostos estaduais, também a instituição se dá pela União, nos territórios federais. Agora, quando o território federal for dividido em município, né, seguindo aquela primeira coluna, quem instituirá o imposto será o município daquele território federal. E vejam agora o que eu falo na tabela, ou melhor, na coluna, quanto ao território federal que não foi dividido em município. Os impostos federais, naturalmente, são instituídos pela União, os estaduais também. Agora, os impostos municipais ficam instituídos pela União, porque não há município interno. E é evidente que se proceda assim para não criar, uma situação um tanto quanto pitoresca, né? Imagine o território federal não dividido em município sem impostos municipais. Na prática, a União estaria fazendo uma isenção heterônoma, né? O que é vedado pela Constituição. Ademais, criaria uma injustiça, porque quem mora em município normal, digamos assim, pagaria o imposto municipal e quem mora no território no município de um território não pagaria o imposto municipal. Daí a razão pela qual a Constituição fez essa distribuição de competências quanto ao território federal, ok? Item 3 do caderno, classificação segundo o exercício da competência impositiva. Neste critério, admitem-se os tributos privativos, os tributos comuns e os tributos residuais. Os tributos privativos foram estipulados pela Constituição da República para um ente federativo específico, sem possibilidade de delegação. Nessa lógica, um imposto será privativo de determinado ente. Exemplo, só a União pode instituir e cobrar imposto de renda pessoa jurídica. No mesmo sentido, pode-se afirmar que são tributos privativos a COSIP, que é só municipal ou distrital, os empréstimos compulsórios, só federais, e as contribuições especiais, só federais também. Os tributos comuns são aqueles tratados pela Constituição da República de forma indiscriminada. O ente que puder instituir e cobrar, que o faça. Exemplo mais expressivo disso está nas taxas, embora a contribuição de melhoria também seja um tributo comum, também serve de exemplo. Finalmente, os tributos residuais
abarcam a possibilidade de inovar. E só temos duas possibilidades. A União, e só ela, pode criar impostos residuais. E também a União, e somente ela, pode criar contribuições sociais para a Seguridade Social, também residuais. Vejam, respectivamente, o artigo 154, inciso 1 e o artigo 195, parágrafo 4º, os dois da Constituição da República. Item 4 do caderno da aula de hoje, classificação segundo a finalidade. Neste critério, admitem-se os tributos fiscais, os tributos extrafiscais e os tributos parafiscais. Os tributos fiscais são majoritariamente arrecadatórios, são cobrados para encher os cofres públicos. O imposto de renda é, sem sombra de dúvida, um tributo dotado de fiscalidade. Tributos extrafiscais têm o viés de controle estatal da economia. São úteis para regular, fomentar ou frear algum setor econômico. É muito fácil lembrar aqui do imposto de importação e também do imposto de exportação, né? Os dois são extrafiscais. Em doutrina, afirma-se que a extrafiscalidade se constitui no algo a mais, que a obtenção de receitas mediante tributos liga-se a valores constitucionais, pode decorrer de isenções, benefícios fiscais, progressividade de alíquotas, finalidades especiais, entre outros institutos criadores de diferenças entre os indivíduos, que são, em última análise, agentes políticos, econômicos e sociais. Eu li aqui Marcos de Freitas Gouveia. Finalmente, fala-se ainda nos tributos parafiscais, nos casos de nomeação de outro sujeito ativo para fins arrecadatórios. Falei disso na primeira aula, né? Com efeito, um tributo dito parafiscal busca arrecadar recursos para o custeio de atividades que não são próprias e diretamente do Estado, mas em seu nome são desenvolvidas por delegação. Eu li dessa vez José Augusto Delgado. Item 5 do caderno. Classificação segundo a hipótese de incidência. É a chamada classificação intrínseca. Baseando-se em Rispers, o Eurico Marcos Diniz de Santi chamou esse critério de classificação intrínseca dos tributos, a qual varia em função da vinculação ou não de uma atividade estatal no desenho da hipótese tributária, que há de ser confirmada ou infirmada pela base de cálculo. Aqui, portanto, meus amigos, nós temos dois tipos de tributos, os vinculados e os não vinculados. Os tributos vinculados pressupõem um fato jurídico estatal. Não há dúvida alguma de que as taxas entram nessa categoria. Os tributos não vinculados pressupõem um fato jurídico do próprio contribuinte. Por isso, é seguro afirmar que qualquer imposto será necessariamente um tributo não vinculado, já que o imposto atingirá uma manifestação de riqueza do pagador de imposto. Item 6 do caderno. Classificação segundo a destinação do que se arrecadar. Nesta classe, nós temos dois tipos de tributos, os de arrecadação vinculada e os de arrecadação não vinculada. O foco aqui está na destinação dos valores pagos pelo contribuinte. Os tributos de arrecadação vinculada são vocacionados ao custeio de uma atividade X, delimitada. Exemplo muito claro disso, é a contribuição social sobre o lucro líquido. Já os tributos de arrecadação não vinculada são aqueles voltados a simplesmente preencher os cofres do Estado, sem destinação ex ante dos valores. Exemplo disso são os impostos, né? É vedado, por exemplo, a destinação do IPVA para o conserto de estradas. O IPVA é um tributo de arrecadação não vinculada. Primeiro, ele vai para o cofre do Estado, para o erário. Depois é que as leis orçamentárias, observando a Constituição da República, trará e fará as destinações, não é? Uma pergunta, né, que alguém poderia fazer: como entram aqui taxas e contribuições de melhoria? Segundo o professor Ricardo Alexandre, as taxas e as contribuições de melhoria são tributos cuja arrecadação pode ou não ser vinculada a determinada despesa, de acordo com opção discricionária do legislador, salvo as custas e os emolumentos, taxas judiciárias, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Emenda Constitucional 45 de 2004 introduziu um parágrafo 2º ao artigo 98 da Constituição Federal, estipulando que as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Pode parecer estranho afirmar que taxas não têm sua receita obrigatoriamente vinculada
Peraí que eu me perdi na leitura. Aqui, obrigatoriamente vinculada à atividade que configura seu fato gerador, polícia ou serviço. Contudo, o serviço público e o exercício do poder de polícia podem ser custeados com recursos do orçamento e o valor arrecadado com a taxa ser destinado aos cofres públicos para cobrir outras despesas orçamentárias. Normalmente, e isso é verdade, a vinculação acaba ocorrendo, mas por uma opção do legislador que poderia decidir pela não vinculação. Já no que concerne à contribuição de melhoria, deve-se observar que somente depois de realizada a obra e verificada a valorização imobiliária, o tributo pode ser cobrado. Ou melhor, poderá ser cobrado. Sendo assim, não há que se imaginar a vinculação dos valores arrecadados à realização da obra. Afinal de contas, repita-se, quando a cobrança pode ser feita, a obra ou a parcela que justifique a cobrança já está concluída. Item 7 do caderno da aula de hoje, classificação segundo a possibilidade de translação do encargo financeiro. Nessa classe, nós temos dois tipos de tributos, os tributos diretos e os tributos indiretos. Os tributos diretos são aqueles que não permitem translação do respectivo encargo econômico-financeiro para pessoa diversa daquela legalmente, ou melhor, daquela definida legalmente como sujeito passivo. Assim, a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a mesma que sofre o impacto econômico-financeiro do tributo, como escreve Ricardo Alexandre. Exemplo claro de tributo direto é o imposto de renda, sem dúvida alguma. Já os tributos indiretos são os que permitem essa translação, de modo que uma pessoa diferente daquela definida pela lei como sujeito passivo arcará com seu encargo econômico-financeiro. Exemplo famoso de tributo indireto é o ICMS, tributo cujas configurações constitucional e legal estabelecem que a pessoa nomeada contribuinte, o comerciante no caso, repassa para outra, o consumidor, o ônus econômico do tributo. São claras as presenças do contribuinte de direito, que é o comerciante, e o de fato, que é o consumidor, de forma que este, o consumidor, sofre o impacto do tributo, que tem seu valor oficialmente embutido no preço pago, enquanto aquele faz o recolhimento do valor recebido aos cofres públicos. Acabei de ler mais uma vez Ricardo Alexandre. Vejam, na linguagem econômica, essa classificação é completamente inútil. Todo custo é inevitavelmente repassado ao consumidor final e muitas vezes o Estado pesou a atividade econômica com tributos inúteis. Essa é a grande verdade. Aliás, Murray Rothbard, o queridinho dos libertários, traz uma consideração bastante interessante no livro Governo e Mercado, a Economia da Intervenção Estatal, com tradução da Márcia Xavier de Brito e também da Alessandra Lass, publicada na editora Instituto Ludwig von Mises, aqui do Brasil, lá em São Paulo, sediada em São Paulo. Veja o que Rothbard escreveu, segundo a tradução dessas autoras, da Márcia e da Alessandra. Um dos problemas mais antigos relacionado à tributação aí ele faz uma pergunta, quem paga os impostos? E aqui a gente pode ler, quem paga os tributos, para ficar tecnicamente mais preciso. A resposta parece clara, responde Rothbard, uma vez que o governo sabe de quem cobra os impostos. O problema, no entanto, não é quem paga os impostos imediatamente, mas quem os paga no longo prazo, ou seja, se o imposto pode ou não ser transferido do pagador imediato de impostos para outra pessoa. Esta transferência ocorre se o pagador imediato de impostos for capaz de elevar o preço de venda para cobrir os impostos e, consequentemente, transferir, entre aspas, o imposto ao comprador, ou se é capaz de reduzir o preço de compra de algo que compra e, por conseguinte, transfere, digamos assim, o imposto a outro vendedor. Essa colocação dele é perfeita, por isso que eu coloquei no rodapé. Na linguagem jurídica, eu falei da linguagem econômica. Na linguagem jurídica, essa classificação tem alguma relevância para fins de estudo de restituição de tributos e até questões processuais, As regras dos tributos diretos diferem das regras dos tributos indiretos, como assevera, num estudo bastante cauteloso disso, José Hable, num texto da revista Fórum de Direito Tributário intitulado A Repetição do Indébito Tributário nos Tributos Classificados como Indiretos. Ele faz um estudo ali do ICMS, do IPI e também do ISSQN. Esse texto dele é bastante cauteloso, por isso eu recomendei no nosso caderno. Item 8 da aula de hoje, classificação segundo aspectos objetivos e subjetivos da hipótese de incidência. Desculpe. Aqui nós temos dois tipos de tributos.
os reais e os pessoais, né? Os tributos reais têm hipóteses de incidência centradas na quididade, como eu coloquei no caderno, né? De quid. Focam, portanto, na res, na coisa. São aqueles que incidem sobre a matéria tributável, ou seja, levam em conta o bem ou a coisa para a incidência da tributação, como ensina Henrique Andrade Fontes de Resende. Se fulano, riquíssimo, é proprietário de um veículo automotor da marca Z e se Beltrano, pobretão, é proprietário do mesmíssimo bem, ambos pagarão o mesmo valor de IPVA. Os tributos pessoais, diferentemente, contam com lupas, e eu coloco entre aspas, né, lupas, sobre aspectos subjetivos do contribuinte. O foco não está na coisa tributada, mas numa série de aspectos pessoais, por isso eu falei de lupas, no plural. Exemplo de tributo pessoal é o imposto de renda, não é? Ele, o imposto de renda, leva em conta vários caracteres pessoais do contribuinte. É talvez o imposto mais complexo, justamente por isso, né, a ser estudado. O imposto de renda é muito complexo, ao lado do ICMS e também do ISSQN. Item 9. Classificação segundo o Código Tributário Nacional. O CTN divide os tributos segundo as bases econômicas da hipótese de incidência. Com adaptações para o panorama atual, Ricardo Alexandre extrai a seguinte classificação do CTN, que divide os impostos somente. Letra A. Sobre o comércio exterior, nós temos o II e também o IE, né, o Imposto de Importação e Imposto de Exportação. Letra B. Sobre o patrimônio ou a renda, nós temos o IR, Imposto de Renda, ITR, Imposto Territorial Rural, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, IPVA, Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor, ITCMD, que é Imposto sobre a Transmissão e Circulação. Imposto sobre a Transmissão causa mortes e doação. IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, e o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Letra C. Sobre a produção ou a circulação, nós temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e ISSQN, que são impostos municipais, né? Imposto sobre serviços de qualquer natureza. E, finalmente, letra D, Impostos Extraordinários, IEG, certo? Que é o Imposto Extraordinário de Guerra. Item 10 do nosso caderno, aqui uma novidade em relação à primeira edição desse curso, né? Quando eu gravei pela primeira vez, eu estou regravando agora. Item 10, classificação segundo 3 critérios diferenciadores e a priori, a sistemática apresentada por Eurico Marques Diniz de Santi. Eu achei esse estudo dele bastante interessante e por isso resolvi abrir um tópico citando expressamente o texto do Eurico Marques Diniz de Santi. Numa interessante proposta analítica, Eurico Marcos Diniz de Santi parte da premissa de que são 3, a priori, os critérios diferenciadores que convivem no bojo da Constituição Federal de 1988. Primeiro, a vinculação ou não de uma atividade estatal no desenho da hipótese tributária. Segundo, a previsão do destino legal do tributo. E terceiro, a previsão legal do dever de restituir o tributo arrecadado numa data futura. Dentro dessa sistemática, desses 3 critérios, o autor constrói uma tabela analisando as situações que daí sucedem. E a partir disso, ele nota cada uma das categorias da pentapartição, encontrando outras situações incompatíveis com o sistema tributário hoje vigente entre nós. A tabela, eu reproduzi no caderno com cores de minha autoria, é assim, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Aí as colunas da cabeça dizem assim: caso, vinculação de uma atividade estatal, sim ou não, destinação legal do tributo, sim ou não, restituição para o contribuinte, sim ou não. Aí tipo. Então, ele faz um jogo ali, ó, quando houver vinculação, quando não houver, e quando houver restituição, quando não houver. E dentro de 8 casos que ele encontrou para trabalhar, explorar, ele encontra a pentapartição, 2 situações incompatíveis e uma vedada pela Constituição Federal. Vamos fazer um estudo analítico junto com ele? Eu não vou ficar lendo a tabela aqui que vocês não vão entender nada. Façam a leitura aí em casa, mas leiam o texto que eu coloquei abaixo, tá? Vai ficar bastante claro.
Olha o que eu escrevi, ó. A construção analítica de Eurico Marques, desculpa, de novo errei, né? De Eurico Marcos Diniz de Santi é muito boa e nessa altura do curso, perfeita para a consolidação de noções já trabalhadas anteriormente, nas aulas de anteriormente, né? Primeiramente, o autor analisa os casos vedados e os casos incompatíveis, onde deixei até cores vermelhas, né? Para fazer um jogo de semiótica aí, vermelho proibido. Os casos incompatíveis ou vedados estão nos números 1, 3 e 7. Vamos ver cada caso aqui, tá? No caso número 1, nós temos um contrassenso. Deixa eu subir na tabela e ler com vocês. Ó. Caso 1, vinculação de uma atividade estatal, sim. Destinação legal do tributo, sim. E restituição para o contribuinte, sim. Isso aí é um contrassenso, isso é impossível, né? É ilógico. É impossível imaginarmos no texto jurídico brasileiro, ou melhor, no contexto jurídico brasileiro, um empréstimo compulsório que faça, às vezes, da categoria da taxa. É justamente isso, né, se você olhar bem. Ora, e aí segue Eurico Marcos Diniz de Santi. Havendo atuação estatal que justifique a instituição de taxa, esta é que há de ser proposta por lei ordinária. É disparatado, diante da situação, propor um empréstimo compulsório que exige a lei complementar para depois ser devolvido. Realmente não faz o menor sentido. Caso número 3, deixa eu subir e ler junto com vocês. Ó. Vinculação de uma atividade estatal, sim. Destinação legal do tributo, não. Restituição para o contribuinte, não. Isso é incompatível também com o sistema tributário brasileiro. E aí o nosso autor escreve, né? Temos outra construção que soa como monstro lógico, isso eu falei, aí eu reproduzo a fala dele. Não faria nenhum sentido pensarmos numa taxa sujeita à devolução, o que seria a hipótese tida como absurda, como diz expressamente Eurico Marcos Diniz de Santi. Agora o próximo caso indevido aqui é o número 7, ó. Vinculação de uma atividade estatal, não. Destinação legal do tributo, não. Restituição para contribuinte, sim. Isso é vedado pela Constituição Federal de 1988. Vamos ver o que fala o nosso autor. Ó, eu coloquei ali no caderno. Ó. Finalmente, dentro das cogitações impossíveis, há o caso número 7, por trazer situação vedada pela Constituição da República. E aí diz o autor, posto que a competência para instituir o empréstimo compulsório exige a destinação legal vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. E eu falei disso nas aulas passadas, né? Os demais casos, meus amigos, são compatíveis com a sistemática da pentapartição e são fáceis de serem compreendidos pelo aluno que tem absorvido as lições antecedentes deste curso aqui. Caso número 2, né? Vamos lá de novo. No caso número 2, nós temos as taxas, ou seja, vinculação de uma atividade estatal e destinação legal do tributo, sendo negativa a restituição para o contribuinte. Neste caso número 2, meus amigos, podemos notar a presença da taxa e da sua referibilidade. Aliás, vale lembrar, e a gente já estudou isso, né? O essencial na taxa é a referibilidade da atividade estatal ao obrigado. A atuação estatal, que constitui fato gerador da taxa, há de ser relativa ao sujeito passivo desta, e não à coletividade em geral, é o que escreve Hugo de Brito Machado. Caso número 4 agora. O caso número 4 traz contribuição de melhoria, né? Ela tem vinculação de uma atividade estatal, ela não tem destinação legal do tributo e ela não prevê, evidentemente, uma restituição para o contribuinte. Seria um pitoresco empréstimo compulsório, né? Aí eu escrevo ali no caderno, ó. No caso número 4, percebe-se com clareza a presença da contribuição de melhoria. Ela, a contribuição de melhoria, tem vinculação, precisa de obra pública hábil a valorizar o bem do contribuinte. Não há necessidade de destinação legal e, logicamente, não se impõe ao fisco o dever de restituição, pois aí teríamos um pitoresco empréstimo compulsório de melhoria. Relembrando os dizeres de Vittorio Cassoni, se é contribuição de melhoria, será ela devida desde que a obra pública cause efetiva melhoria, isto é, valorização do imóvel beneficiado pela obra pública, pois não se coadunaria com a lógica nem com a disposição constitucional se, apesar da obra pública, não houver melhoria do imóvel que se pretende tributar, que está associada ao sentido de valorização. Assim, na ausência de melhoria, no sentido valorativo,
por ser exação tributária, cobrar corresponderia a infringir o princípio da capacidade contributiva e da isonomia. Caso número 5 agora, amigos, nós temos os empréstimos compulsórios. Ali, ó, nós podemos ver que eles não têm vinculação de uma atividade estatal, mas têm destinação legal do tributo e têm, evidentemente, restituição para o contribuinte. É o caso número 5, né? Quanto ao caso número 5, nós encontramos com clareza solar, acabei de falar, o empréstimo compulsório, marcado pela obrigatória restituição pelo fisco e, diferentemente dos impostos, pela destinação legal. Repise-se aqui a lição de Eduardo Sabac. O legislador constituinte não indicou explicitamente o fato jurígeno do tributo, nem os elementos fundantes relativos ao aspecto material de incidência, alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, etc., cabendo à lei complementar fazê-lo por completo. Memorize, todavia, que as situações deflagrantes não definidas originariamente pelo legislador complementar, mas pelo legislador constituinte, que demarcou os pressupostos fáticos ensejadores do gravame. Caso número 6 agora, amigos, nós temos as contribuições em geral. Elas não têm vinculação de uma atividade estatal, têm destinação legal do tributo e não têm restituição para o contribuinte. No caso número 6, encontramos com... no caso número 6, vislumbra-se a presença das contribuições gerais. A hipótese tributária é de imposto. O que lhe altera a natureza é a destinação legal, imposto-contribuição. É o que escreve, mais uma vez, citando-o aqui, Eurico Marques Diniz de Santi. O próximo caso, e o último, né, é o clássico, o imposto. Eles não têm vinculação de uma atividade estatal, não há uma destinação legal desse tributo e não há restituição para o contribuinte, né? No caso 8º, portanto, nós temos o imposto em sentido estrito. Para quem estudou bastante aqui a pentapartição, para quem entendeu as aulas passadas, não há muito mistério na classificação aqui não, certo? Eu encerro então a 7ª aula, volto ao 8º encontro para estudar o direito tributário constitucional e os princípios de direito tributário. Essa vai ser a aula mais longa do nosso curso, tem mais de 20 folhas ali para a gente ler, para a gente estudar, para a gente refletir, tá certo? Um abraço forte, até mais, tchau!